Meus irmãos, então estamos aqui em mais uma quarta-feira, onde nós vamos, de alguma forma, experimentar mais um pouco da bondade de Deus no nosso cotidiano. Quando a gente lê os pedidos de oração, a gente vê que a gente vê um povo que confia na bondade de Deus, um povo que acredita que Deus é bom e que esse Deus bom vai escutar a nossa oração e de alguma maneira vai nos atender, ou que nós vamos entender o Senhor naquilo que Ele decidiu fazer em sua soberania. Mas existem momentos na nossa vida que perceber a bondade de Deus parece algo mais complicado, são momentos tão delicados, momentos tão distintos, que pode ser até que a gente duvide se Deus de fato é bom, pode ser até que a gente entre num conflito tão grande entre a nossa devoção e a nossa realidade, que a gente fica meio surpreso quando a gente escuta alguém falando assim: nossa, Deus foi tão bom comigo essa semana, e a gente fica, ué, mas comigo não foi não, e a gente fica meio perturbado com isso. Pensa comigo em Jeremias. Jeremias era um homem que levava a palavra de Deus, a palavra genuína do Senhor, e esse homem, ele sofreu com fúria de pessoas da sua terra, foi abandonado. Esse homem viu a destruição da sua nação, foi humilhado, perdeu tudo. Você lembra também de João Batista? Você lembra da história de João Batista? João Batista foi um profeta que viu a profecia ser cumprida. O autor aos Hebreus diz que todos os outros morreram sem receber a promessa, mas João Batista não. João Batista, ele anunciava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o que acontece na frente dele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batiza Jesus Cristo. João Batista, ele percebe a Trindade como poucos. Ouve Deus falando: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus Cristo sendo batizado nas mãos de um pecador, e o Espírito de Deus descendo como pomba, não foi exatamente uma pomba, mas como pomba, estando ali presente. João Batista viu o que todos os outros profetas queriam ver. Depois disso ele perde os seus discípulos, daí a pouco ele perde a sua liberdade, e na sequência ele perde sua vida. Que falar de Paulo então? Paulo, o homem que falava com intrepidez, com uma inteligência acima da média, um homem que dominava as Sagradas Escrituras, usado por Deus para escrever mais das Sagradas Escrituras, um homem de dores, um homem que foi abandonado, um homem que foi agredido, um homem que morreu. Mas todos esses homens, esses três, por exemplo, afirmavam: Deus é bom. Eles percebiam a bondade de Deus além do óbvio. Evidentemente que nós vamos ler um texto bíblico para poder dialogar com um pouco dessas informações, e eu vou te pedir para que você abra no Salmo 34, Salmo de número 34, ele será projetado. Nós vamos ler 10 versos, tá bom? Nós não leremos ele inteiro, leremos 10 versos. Eu projetei aqui na Nova Versão Internacional, e nós vamos aprender um pouco sobre a bondade de Deus nesse salmo. Na minha versão, o texto diz o seguinte: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom,
como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Palavra de Deus, e bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse é um texto escrito por Davi, quando ele fugiu, quando ele fingiu ser louco, na frente de Abimeleque. Abimeleque mandou ele embora. Como é que eu sei disso? Está no título do Salmo, pode olhar aí, que foi lá que eu peguei essa informação. Então nem é uma pesquisa tão aprofundada que eu fiz, isso está no título do Salmo, você que está com a Bíblia aí separada. A Bíblia é em papel, está escrito. Então, passando essa parte, que foi uma pesquisa muito fácil, foi muito rápida, a gente vai para um pouco mais de informação aqui, porque Abimeleque expulsou Davi da presença dele, e Davi tomou essa atitude para que Abimeleque não entregasse Davi para Saul. Saul estava querendo matar Davi, e Davi tinha fugido. Davi escreveu esse texto no momento de fuga, lutando pela vida, lutando para continuar vivo. Davi pegou, nesse momento, onde ele fingiu loucura na frente de um rei de uma nação vizinha, e ele, nesse momento, ele escreve esse salmo, o salmo de número 34. É possível que o futuro rei de Israel, nesse caso, estivesse na caverna de Adulão. Você lembra da história? Na caverna de Adulão, Davi estava com pessoas que não eram muito bem vistas na sociedade, pessoas de moral que não era lá a moral que nós queremos que os nossos filhos andem juntos, tal da má influência. Então Davi estava nessa situação, nesse momento, em fuga, rodeado por pessoas não tão bem quistas assim na sociedade. E a riqueza desse salmo nos ilumina e nos faz refletir, porque quando a gente entende o propósito, o momento em que esse salmo foi escrito, a gente percebe que Davi está falando de uma bondade de Deus num momento muito delicado de sua vida, no momento de fuga, no momento de luta pela vida, no momento onde ele teve que fazer até um teatro para poder continuar vivo. O futuro rei de Israel, ele de forma poética, num momento muito complicado, ele entendeu que a bondade de Deus é saborosa. E nesse texto, muitas vezes, essa informação passa despercebida. A bondade de Deus é saborosa. Nós vamos conversar um pouco nesse texto, nós vamos caminhar um pouco nesse texto, e você vai entender comigo como que Davi sentia, como que Davi presenciou, como que Davi nos convida a saborear a bondade do nosso Senhor. Primeiro, eu quero lembrar para os irmãos que Davi nos convoca a bendizer ao Senhor constantemente, mesmo quando tudo vai mal. Aqui, futuro rei de Israel, aqui Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele estava numa situação, como eu disse, delicada. Ainda assim, nessa situação delicada, num local insalubre, escondido como um bandido, escondido como alguém marginal, Davi diz: bendirei o Senhor o tempo todo. Davi já começa o salmo mostrando para a gente que Deus é digno de ser adorado, independente da nossa situação. E a gente tem dois hábitos. Quando tudo vai mal, nós oramos muito e agradecemos pouco. Quando tudo vai bem, nós oramos pouco e agradecemos pouco também. Nós adquirimos um hábito muito estranho de não agradecer. Lá em casa, nós temos um mais ou menos combinado. É mais ou menos combinado porque nós não fizemos um tá feito, né? Nós só conversamos e dialogamos. Quando a gente está passando por algum problema com o nosso cônjuge ou com filhos, a gente é pontual no problema. Ó,
estou chateado com você porque você fez assim, assim e assim. Tal hora, quando a gente estava sentado para comer o lanche, que eu te pedi a faca estava com a manteiga só de um lado, você pegou a faca com a manteiga só de um lado e jogou a faca de forma com que a faca não me atingisse, mas acertasse a rosquinha, a terceira rosquinha de cima. A gente é assim, para quando a gente está com raiva. A gente lembra os detalhes daquilo que nos irritou. Mas quando a gente agradece, a gente fala, muito obrigado por tudo. Por que não agradecermos também com a mesma vontade de mostrar potência na ação de quando a gente está chateado? Muito obrigado, que quando eu te pedi uma faca que estava suja, você limpou para mim e me deu uma faca limpíssima, eu usaria suja. Muito obrigado por você ter feito essa coisa por mim. Muito obrigado por ter acordado do meu lado. Muito obrigado por ter aceitado casar comigo, sabendo quem eu sou. Muito obrigado. Por que a gente não consegue também ser específico no elogio, como somos na crítica? Quando nós oramos ao Senhor, que nossa vida está passando por algum tipo de dificuldade e tribulação, nós citamos cada uma das nossas dificuldades e das nossas tribulações, mas quando tudo vai bem, nem para almoçar a gente ora direito, a gente fala, Senhor, muito obrigado pelo alimento, amém. Davi aqui, ele nos mostra o contrário. Ele não pede, ele não começa a oração dele com um pedido, ele não começa o louvor dele com um pedido. No momento de profunda angústia, no momento de fuga, ele diz, bendirei ao Senhor o tempo todo. O texto escrito por Davi começa louvando ao Senhor. E aqui, Davi louva ao Senhor antes de experimentar a bondade de Deus nessa função específica, neste caso específico. Por quê? Porque Davi já havia experimentado da bondade de Deus em outros momentos, e ele sabia que Deus não muda, apesar de que as minhas circunstâncias, sim. Nessas condições, o homem, segundo o coração de Deus, escreveu um poema ao Senhor. Numa condição de fuga, medo, nós não sabemos como estava a higiene de Davi. Nós não sabemos como Davi vinha se alimentando em muitos momentos. Nós temos um recorte da história que está escrito em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Nós temos recortes da história. Nós não temos todos os momentos da história. Então nós não sabemos como que Davi estava com as suas roupas, como que estava nas suas necessidades básicas. Nós não sabemos. Nós sabemos que era um momento difícil. Ele estava numa caverna. Ele estava refugiado na sociedade, porque o líder maior dessa sociedade queria a sua cabeça. Quantas vezes nós já nos encontramos numa situação dessa? Onde, sei lá, nosso chefe quer a nossa cabeça, ou nosso cônjuge quer a nossa cabeça, ou alguém na rua falou, vou te pegar. Quantas vezes nós já passamos por momentos de dificuldade e tribulação? Nós estamos aqui agora. Quantas vezes o Senhor não já nos livrou de momentos que pareciam impossíveis? Existe um problema muito sério em quem passa por um problema. É que o tempo, no momento ruim, é saboreado por muito mais sensações do que nos momentos bons. O momento bom passa tão rápido, parece que a gente nem aproveitou direito. O momento ruim passa tão devagar, parece que a gente demora mais para mastigar um momento ruim. Que tal passarmos a saborear mais os bons momentos de nossas vidas? A gente aprende mais coisa nesse salmo. A gente aprende que o Senhor responde o nosso clamor. O verso 4 diz exatamente isso.
O salmista ele fala o seguinte, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Até ontem. Porque neste momento, Davi ainda não tinha sido liberto do problema Saul. Essa é uma oração de confiança. Davi está dizendo, até hoje, Deus não falhou. Eu tenho convicção que o Senhor não falhará. O futuro rei de Israel sabia que sem a força divina, ele tombaria. Entretanto, ele contava com a força divina, como sempre contou. Não é possível que Samuel foi lá em casa, eu estava trabalhando, não é possível que Samuel foi lá em casa, me tirar lá de perto dos bichos que eu estava tomando conta, me encher de óleo, fala, Deus vai te fazer rei. Não é possível que Deus fez isso com Samuel à toa, para eu viver aqui refugiado numa caverna e morrer aqui. Não é isso que Deus falou. Eu não vou dizer, meus irmãos, porque eu não sou desses, que você não morre antes que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, porque Moisés morreu. Mas Davi confiava na palavra do Senhor. O profeta, ele tinha ido à casa de Davi e disse, Davi, você será rei no lugar de Saul. Davi estava passando por um momento difícil, mas sabia que sentaria no trono e confiava no Deus que prometeu, muito mais do que na força do seu braço. Davi não ousou ir de encontro a Saul. Davi jamais pôs em prática um plano de matar Saul, mesmo quando Saul mandava lanças, mesmo quando Saul dizia que mataria. Davi em nenhum momento usou das suas forças para fazer valer a vontade divina. Ele sabia que ele nunca tinha sido salvo por sorte, mas que a potente mão do nosso Senhor o acompanhava em todos esses momentos, e por isso ele conseguia sair ileso de todos os seus problemas. E aqui a gente aprende duas coisas que eu quero chamar a sua atenção, nesses dois pontos que nós aprendemos nesse momento do verso 4 até o verso 7. Primeiro, que Deus continua atento ao seu favor. Deus não te esquece, Ele é onisciente. Deus te chamou, te elegeu, Deus te salvou, Ele te conhece, Ele sabe quem é você e Ele conhece as suas lamúrias, Ele conhece a sua amargura, Ele conhece a sua dor, Ele conhece. Deus não é distante o suficiente para poder esquecer da dor que você sente. Tem um louvor que a gente canta, que fala que Deus é Deus de perto, mas não de longe, mas não é isso que o profeta Jeremias fala. O profeta Jeremias diz que Deus é Deus de perto e também de longe, porque o nosso Deus é onipresente, não há distância que nos afaste do Senhor. Onde Deus quer estar, ali Ele está. Não há nada que escape do teu poder, não há nada que escape do teu conhecimento, não há nada que escape da tua presença, porque o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. O segundo ponto que nós aprendemos com essa atitude de Davi na presença de Abimeleque, que ele fingiu ali uma loucura para poder ser expulso daquele local sem ser ou morto por Abimeleque ou entregue para Saul via Abimeleque, a gente entende que se a gente precisar passar por algum tipo de tratamento, se a gente precisar passar por algum tipo de situação, a gente precisa encarar essa situação, e que Deus usa a sua estratégia ao seu favor. Aqui Davi, ele teve uma estratégia que você pode estranhar, eu vou fingir de doido aqui que vai dar tudo certo, sabe-se lá o que ele fez. Mas para o filisteu,
Aquilo era desonroso, você estar junto de alguém que não tinha suas faculdades mentais muito coerentes com a realidade que se vive. Por isso, Davi foi afastado daquela situação. Davi, ele não fingiu algo aleatoriamente, ele sabia que ele seria colocado para fora daquela situação com os filisteus, porque os filisteus não aceitavam transtornos mentais. Dizia que aquilo era algo que não poderia estar naquele entorno, naquele meio. Eles não queriam estar juntos de alguém que não tinha suas faculdades mentais perfeitas. Por isso eles expulsaram Davi daquele local. Sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe de uma coisa, minha irmã? Se você estiver com intimidade com Deus, se você estiver caminhando em santidade, as suas ações vão ser dadas por Deus. É o Senhor quem lhe dará a estratégia para que você saia dessa situação delicada que você se encontra, desde que você tenha intimidade com Ele. É o Senhor quem deu a Davi a estratégia para que ele te fizesse algo que parece tão engraçado para quem lê, mas que foi decisivo para quem fez. Esteja debaixo da potente mão de Deus e Ele lhe dará estratégias para que você consiga sair de condições de enrascadas sérias. Tenha intimidade com o Senhor e Ele lhe dará a estratégia. Mas aqui a gente não vê Davi parado, a gente vê Davi agindo. Deus vai te dar uma estratégia para que você tome uma atitude e finja-se de louco, se for o caso. Mas se a estratégia é do Senhor, pode fazer, porque o Senhor é bom e te deu uma estratégia, porque você tem intimidade com Ele, você está debaixo da potente mão do Senhor, você não confia na força do seu braço, você confia em Deus, você ora ao Senhor, você medita na palavra de Deus, você pode contar com Ele e Ele lhe dará uma estratégia para poder sair das mais complicadas, enrascadas que nós temos capacidade de nos meter. E a gente faz isso, a gente gosta de se meter em enrascada, mas Deus nos livra de todas. A gente aprende mais coisa com esse texto maravilhoso, está no verso 8. A bondade do Senhor é saborosa. Se você está com a sua Bíblia aberta, qual que é a primeira palavra que está no verso 8? Pode dizer: prove. Prove. Esse provar é literalmente saborear, é literalmente pôr na boca e sentir o gosto, é experimentar para ver se é bom. Davi aqui ele está dizendo: você já experimentou experimentar a bondade de Deus? Coloca um pouco dessa bondade na sua boca, experimente a bondade de Deus. O texto diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Experimente Deus. O profeta na caverna de Adulão está dizendo: experimente o sabor do seu Deus. Evidentemente que o nosso tato, nosso paladar, nossa visão, nossa audição não permitem ainda que isso seja possível. Não igual naquele grande dia, onde nosso Senhor estará presente conosco, onde nós conseguiremos sentir o cheiro do cangote do nosso Senhor, dar aquele abraço e falar: bendito seja o Senhor que morreu por mim, bendito seja o teu nome que me salvou, obrigado por ter me salvado. E a gente conseguir sentir o cheiro de Jesus, dar um beijo do nosso Senhor e sentir de fato o gosto do nosso Deus. Ainda não, mas a bondade do Senhor pode ser provada, a bondade do nosso Deus pode ser degustada por nós nesses momentos em que nós vivemos.
A bondade do Senhor é doce para quem gosta de doce, é temperada para quem gosta de tempero, ou é salgada para quem prefere um prato de arroz com feijão e carne. Eu não sei qual que é o seu paladar, eu sei que a bondade do Senhor é um gosto que você não esquece. A bondade do Senhor é um gosto que você não pode esquecer. Como esquecer um sabor tão maravilhoso quanto o sabor da bondade do nosso Deus? E o clamor que eu faço para você, meu irmão e minha irmã, é para que você se lembre desse sabor, o sabor da bondade de Deus, que um dia foi oferecido como um prato na sua frente, e você saboreou isso com tanto gosto, mas que às vezes você esqueceu. Esse sabor maravilhoso. A bondade de Deus, ela é oferecida a todos os dias, basta saboreá-la. Saborear a bondade de Deus quando o sol nasce, saborear a bondade de Deus quando o sol se põe, saborear a bondade de Deus quando você olha para alguém e você consegue expressar um sorriso para a pessoa, ou saborear a bondade de Deus quando você está num dia mau. Sabe por quê? Porque você está num dia mau, porque você já teve um dia bom. A maldade, ela não existe, ela é simplesmente a ausência da bondade. Igual o escuro é a ausência da luz, a maldade é a ausência daquilo que é bom. Se você sabe o que é mal, é porque Deus te deu a graça de saber o que é bom. Saboreie aquilo que é bom. Davi afirma na aflição dele que a bondade do Senhor pode ser saboreada, e é um sabor agradável. Davi disse isso fugindo, não porque a fuga tem um sabor bom, mas porque ele sabe que a bondade de Deus ainda é saborosa, mesmo no momento de fuga, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento em que sua vida está em risco. A bondade de Deus ainda pode ser saboreada. As Escrituras Sagradas te convidam a saborear esse Deus maravilhoso. E repito, provar aqui é saborear, sentir o gosto da salvação do nosso Deus em Jesus Cristo de Nazaré. Tem algo que é uma teologia que eu inventei aqui agora. Na verdade, eu inventei na hora que eu estava preparando aqui. Pastor Flávio certamente vai colocar num grupo de pastores que eu conheço. Certo isso, mas um prato fica ainda mais gostoso quando a gente está com fome, né? Imagina Davi quando passou esse problema. Será que ele achou a bondade de Deus mais ou menos saborosa? Quando você passar também pelos problemas que você tem passado, o experimentar da bondade de Deus vai ser igual quando você estava com fome e comeu uma boa comida. Quando você, por coincidência, tinha um pedaço de pizza te esperando em casa, você morrendo de fome. Teve um dia que há muitos anos, eu e meu pai, nós fomos comprar uma lata lá na Vila Rubim para fazer caranguejo, porque era assim que era nos anos 80, começo dos anos 90. E nós fomos num sol para cada um e voltamos num sol para cada um, não tinha terminal. A gente pegou um ônibus que antigamente, quem é aqui do Araçá sabe, Araçás via Paú. Era uma bênção, você conhecia a Vila Velha inteira no Araçás via Paú. Era curva que não acabava, não tinha uma reta que esse ônibus passava. Todas as ruas, a não ser só aqui, nem na reta, nem aqui, não tinha reta. Estou aqui puxando a memória, não tinha nenhuma reta. Tinha morro, tinha curva, tinha uma curva ali em Aribiri que você quase caía dentro da casa de uma mulher. Meus irmãos, e vamos nós. Na volta, meus irmãos, deu sede na gente, dentro do Araçás via Paú. A gente estava ainda nas 5 Pontes. Meus irmãos, nunca mais eu ia chegar em casa. Meus irmãos, que água gostosa que eu bebi. Quando eu cheguei em casa, eu bebi água, parecia que estava lubrificando todos os meus órgãos por dentro. Eu lembro da sensação, parecia que eu estava molhando por dentro, algo que estava completamente seco. Pois é assim que é o sabor da bondade de Deus, que você vai sentir no dia em que esse problema passar. A bondade de Deus vai ser muito, mas muito mais saborosa. Confie no Senhor, assim como Davi confiou.
e não pare de orar a Deus, assim como Davi não parou de orar. Confie que o Senhor é bom, lembre-se de todos os gostos de bondade que Deus já te ofereceu em outros momentos da sua vida, lembre do sabor, lembre do gosto e saiba, você vai experimentar esse sabor de novo, porque a bondade e a misericórdia do Senhor, elas são o motivo de nós não sermos consumidos. A bondade do Senhor pode ser experimentada todos os dias. Eu encerro dizendo que a bondade do Senhor é saborosa e é Ele que te completa. Davi só chegou onde chegou porque ele confiava em Deus. Davi sabia que o trono não era importante, mas Deus sim. Davi sabia que estar no trono era algo que lhe dava status, mas sabia que o Deus que o colocou no trono, esse de fato é quem merece o status, o louvor, a honra e a glória. Davi sabia que ele podia contar com um exército, mas sabia que as vitórias desse exército eram dadas por um Deus, que esse sim é todo poderoso. Então tenha isso em mente. Nada será suficiente na sua vida se Deus não estiver na sua vida. Nada vai ter um gosto bom na sua vida se a bondade de Deus não for provada por você. Então, viva uma vida digna e piedosa que honre o Senhor. Faça com que a sua vida tenha o sabor da bondade de Deus para outra pessoa. Experimente a bondade de Deus nos seus atos de piedade ao próximo. O texto diz que os leões podem nem ter o que comer. Os leões podem passar necessidade. Em algumas versões, os leõezinhos, os leõezinhos dependem dos leões maiores. Mas você não. Porque você está cheio do Espírito Santo. E nada te faz falta. E nada vai te fazer falta. Nós somos servos de um Deus bondoso, em que a bondade pode ser saboreada. Nós somos servos de um Deus maravilhoso, que nos completa, que nos preenche, que nos guarda. Nós adoramos ao Deus que é bondoso e misericordioso, mesmo quando nós estamos na caverna de Adulão, mesmo quando nós estamos fingindo de louco, mesmo quando nós estamos no momento ruim. Vamos ficar de pé? Vamos orar a esse Deus que é maravilhoso e que é bondoso e que é saboroso. Bendito seja o nome do Senhor. Deus Pai, bendito seja o teu nome. Estamos aqui para agradecer por tua bondade. Nós pedimos para que a gente possa saborear um pouco mais da sua bondade. O texto diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Pai, queremos sentir de novo esse gosto, o gosto da tua bondade. Pai, não sabemos quantos irmãos aqui estão agora na caverna de Adulão, não sabemos quantos irmãos aqui estão escondidos. Pai, assim como o Senhor fez com Davi, tira os teus filhos desse local, dê estratégia para que eles possam vencer e caminhar, e que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus esteja com toda a igreja espalhada pela face da terra até a volta de Jesus. Amém.